Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre a placenta. O objetivo dessa aula é histofisiologia da placenta e do cordão umbilical. É interessante primeiro que a gente faça uma contextualização. Todos os meses, pela ação do FSH, que é um hormônio produzido pela adenopófise, nós vamos ter a maturação de alguns folículos. Esses folículos vão sair de folículo primordial e vão amadurecer até chegarem a folículos maduros ou de grafo. Pela ação do LH, nós vamos ter a ocitação, onde o ovócito secundário vai ser liberado, capturado pelas fímbrias do infundíbulo e transportado até a ampola, onde ele vai aguardar espermatozoides, que chegando a gente vai ter a fecundação. Com a fecundação, teremos a formação do ovo zigoto, que por uma série de segmentações vai dar origem ao blastocisto. O blastocisto é dividido em embrioblasto e trofoblasto. O trofoblasto é o que nos interessa para o contexto da nossa aula de hoje. É interessante dizer também que do folículo roto nós vamos ter a formação do corpo albicans. E esse corpo albicans vai secretar uma série de hormônios que vão manter o endométrio durante o início da gestação. Já que nós falamos de endométrio, vamos lembrar como é que é a composição do útero. O útero é composto de endométrio, miométrio e perimétrio. O endométrio é o que nos interessa hoje. O endométrio ele é dividido em extrato basal e extrato funcional. O extrato basal é um extrato que nunca descama e deles se originam as estruturas do extrato funcional. O extrato funcional é um extrato que sofre diferentes modificações ao longo do ciclo menstrual. E no final do ciclo menstrual ele vai descamar. No extrato funcional, nós temos artérias espiraladas que se ramificam para formar as lacunas. Temos também glândulas uterinas, que vão ser muito importantes porque vão secretar nutrientes que vão fazer com que esse extrato funcional se transforme em, entre aspas, um solo fértil para a implantação do blastocisto. Então vamos lembrar um pouquinho sobre o que acontece no endométrio ao longo do ciclo menstrual. Todos os meses, no final do ciclo menstrual, a gente tem a menstruação, onde a região funcional do endométrio descama. E isso dá início a um novo ciclo, né? Com isso, nós temos o início do novo ciclo. A primeira fase do ciclo é a fase proliferativa, onde o extrato basal vai fornecer os elementos para o crescimento do extrato funcional. Por isso que a gente tem essa denominação fase proliferativa. Por outro lado, à medida que a gente tem a maturação desse extrato funcional com o crescimento, a gente vai entrar na segunda fase do ciclo, que é a fase de secreção, certo? Nessa fase secretora, nós vamos ter a máxima espiralização das glândulas endometriais e nós vamos também ter a ramificação dos vasos das artérias espiraladas para a formação daquelas lacunas que eu falei anteriormente. Essa região, nessa etapa, nessa fase secretora, vai ser a região onde vai ocorrer a implantação do blastocisto, porque imagine ela como uma terra fértil, né? E no final das contas, se não ocorrer a implantação, aí nós vamos ter mais uma vez a menstruação. E como ocorre a implantação do blastocisto? O blastocisto, a região do trofoblasto vai se diferenciar em citotrofoblasto e sincício-trofoblasto. O sincício-trofoblasto tem a capacidade de invasão e com essa capacidade de invasão ele vai erodindo o endométrio e vai penetrando nesse endométrio. Quando ele penetra completamente, a gente tem uma série de modificações que vão permitir o desenvolvimento nutricional dele. O sincício trofoblasto forma umas lacunas, que são as lacunas do trofoblasto. Essas lacunas se fundem com as lacunas maternas, certo? Dando origem às primeiras vilosidades, aos primeiros espaços intervilosos, tá bom? Esse sincício trofoblasto, ao lado dele, embaixo dele, a gente tem o citotrofoblasto. E a junção desse sincício com esse cito dá origem às vilosidades primárias. Com o passar do tempo, esse mesoderma extraembrionário, ele vai se desenvolver e aí a gente vai ter a formação das vilosidades secundárias. É muito importante que observe que tudo isso aqui nós denominamos de córion, tá?
Aqui a gente tem uma representação de uma micrografia, né? Onde nós podemos observar as células do sincício e as células do citotrofoblasto. Um aspecto muito importante das células do sincício, que inclusive dá essa denominação de sincício-trofoblasto, é que elas não apresentam divisões, né? A gente não consegue ver as delimitações das células, o que dá ao tecido um aspecto sincicial. Por outro lado, nas células do citotrofoblasto, a gente consegue ver as delimitações, né, celulares. Aqui nós podemos observar uma imagem do 13º dia após a implantação, onde nós verificamos a formação das vilosidades primárias, que, como eu falei para vocês, vão ser formadas apenas de células do sincício-trofoblasto e células do citotrofoblasto. Por volta do 16º dia, nós vamos ter a formação das vilosidades secundárias. Essas vilosidades secundárias agora são formadas por células do sincício-trofoblasto, células do citotrofoblasto, e essas células do citotrofoblasto foram invadidas pelo mesoderma extraembrionário. Nesse mesoderma vai começar a se desenvolver, porque esse mesoderma é tecido conjuntivo, tá, gente? Nesse mesoderma vai começar a se desenvolver vasos sanguíneos, vão começar a se desenvolver vasos sanguíneos. Observem que a gente tem aqui os espaços intervilosos, que permitem a comunicação. Se a gente observasse micrografia dessa região, a gente veria que as células do sincício, elas têm vesículas de pinocitose, porque elas começam a captar nutrientes, né, para que a gente tenha a manutenção do metabolismo dessa região que está se desenvolvendo. Por volta do 21º dia, nós podemos observar que a gente teve uma grande maturação. As células do citotrofoblasto invadiram as células do sincício, formando a concha citotrofoblástica, que vai ser fundamental porque ela dá um ambiente para o desenvolvimento dessas vilosidades, que vão se desenvolver junto com o embrião. Notem também que agora, no mesoderma, a gente teve o surgimento dos vasos sanguíneos, e esses vasos das vilosidades estão conectados a vasos primitivos do embrião. Okay? Então, a gente já tem uma circulação aqui entre a placenta, né, essa placenta bem primitiva, e o embrião. A gente já tem agora uma circulação, o início de uma circulação útero-placentária. Então, vamos dar uma olhadinha nas características das vilosidades. Na vilosidade primária, nós temos por fora sincício-trofoblasto com um núcleo de citotrofoblasto, como eu falei anteriormente. Nas velocidades secundárias, nós temos sincício-trofoblasto na periferia, um anel de citotrofoblasto e dentro, agora, nós já temos células mesenquimais, tecido conjuntivo. Lembrando que nesse tecido conjuntivo vão surgir os vasos sanguíneos. Observem que as vesículas terciárias, elas vão sofrendo modificações à medida que a gravidez vai avançando. Então, no início da gravidez, essas vesículas, elas vão ser formadas por tecido conjuntivo com vasos sanguíneos e várias células de tecido conjuntivo, como células mesenquimatosas, células reticulares, fibroblastos, miofibroblastos, células musculares lisas e essas células que são muito importantes, que são os macrófagos placentários ou células de Hofbauer, certo? Em volta nós temos ainda um anel de citotrofoblasto. Esse anel de citotrofoblasto, com o passar do tempo, ele vai sofrendo uma descontinuidade, que algumas literaturas dizem que estudos recentes mostram que não há realmente uma descontinuidade. Mas a maioria das literaturas ainda diz que ele é descontínuo, tá? Então, tem um aspecto descontínuo, digamos assim. E por fora nós temos o sincício-trofoblasto, nessas velocidades terciárias ainda imaturas. E nas velocidades terciárias mais maturas, o sincício-trofoblasto, ele se acumula em algumas regiões, formando os nós sinciciais, ok? Observem também que, à medida que a gente vai tendo a maturação das velocidades terciárias, essa barreira placentária, ela vai ficando cada vez mais delgada, certo? Para permitir as trocas gasosas, porque, imaginem comigo, quanto mais o embrião se desenvolve e se transforma em feto, quanto mais o feto cresce,
mas ele vai ter necessidades metabólicas. E eu preciso que essas demandas metabólicas sejam atendidas mais rapidamente. Então, se eu tenho um espaço menor para as trocas, um espaço mais curto, digamos assim, essas trocas conseguem ocorrer mais rapidamente, certo? E quais são os componentes dessa barreira placentária? Então, por fora, nós vamos observar nessa daqui, né, que fica mais fácil da gente observar os diferentes componentes da barreira placentária. Por fora, nós vamos ter as células do sincício trofoblasto. Depois, nós vamos ter uma camada de células de citotrofoblasto. Vamos ter a membrana, a lâmina basal dessas células do trofoblasto. Depois, a gente vai ter tecido conjuntivo, lâmina basal das células endoteliais e as células endoteliais. Observem como essa barreira placentária ela lembra muito a barreira hematoaérea. E faz sentido, já que as duas têm uma função muito semelhante, né? Que uma troca de oxigênio, sendo que aqui a gente não tem apenas troca de gases, a gente também tem troca de metabólitos, né? Substâncias químicas. Outro aspecto muito importante que a gente precisa notar é que no começo da gestação, o embrião, o córeo, ele é todo coberto por vilosidades. Com o passar do tempo, a região do córeo, que é voltada para a tecido capsular, ela vai ficando cada vez mais lisa, ela vai perdendo as suas vilosidades até virar uma região realmente de córeo liso, onde a gente não vai ter vilosidades. Por outro lado, a região voltada para tecido basal, ela vai tendo cada vez mais o desenvolvimento, o crescimento das suas vilosidades, formando o que nós chamamos de córeo frondoso. Outro aspecto muito importante é que o cordão umbilical ele está ligado ao feto e toda a nutrição do feto só ocorre graças a essa ligação. Dentro do cordão umbilical nós vamos ter vasos que por um lado captam oxigênio e nutriente e enviam para o feto. Esse vaso, na verdade, vai ser a veia que vai fazer isso, captar oxigênio e nutrientes e levar para o feto. Por outro lado, nós vamos ter duas artérias que fazem o movimento contrário, né? Levam gás carbônico e metabólicos para dentro da placenta. E ao nível das velocidades, nós vamos observar as trocas. Então, aqui a gente tem uma foto onde a gente consegue ver a porção materna, e na porção materna nós vemos os cotilédones, que são septações da placenta, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E por outro lado, a gente tem a região do âmnio. Ah, não falei do âmnio. O âmnio, ele tá aqui, ó. Ele envolve todo o feto, tá certo? Então, quando a gente vê a porção, o lado fetal, aí a gente consegue ver o âmnio. Como eu falei, a placenta manda todos os seus nutrientes e oxigênio e recebe gás carbônico e toxinas pelo cordão umbilical, certo? Então, aqui a gente consegue ver o cordão umbilical preso aqui ao feto. Aqui a gente tem uma placenta, assim que ela foi expulsa, e nós podemos observar os cotilédones, que eu falei para vocês, algumas estrias separando esses cotilédones. Esse aqui é o lado voltado para a porção materna. Já esse aqui é o lado da porção fetal, onde nós vemos a superfície do âmnio, o cordão umbilical, e o cordão umbilical vai formar essas ramificações desses vasos que vão ser fundamentais, porque eles vão estar na placa coriônica e depois eles vão se ramificar para dentro das vilosidades, que eu vou mostrar para vocês já já isso. Antes, vamos só comentar um pouquinho sobre a estrutura histológica do cordão umbilical. Como eu falei para vocês, a gente vai ter uma veia, que tem uma característica diferente das veias que a gente está habituada, né? Exceto quando a gente pensa das veias ligadas ao coração. Então, essa veia aqui, ela transporta oxigênio e nutrientes, e a gente tem duas artérias que transportam gás carbônico e metabólitos do feto. Todos esses vasos, eles estão apoiados em um tecido conjuntivo embrionário, que é altamente mucoso e que é chamado de geleia de Wharton, certo? Aqui nós podemos ver melhor a veia. Então, essa veia, ela vai ter também uma outra característica peculiar, tá? Ela tem uma lamela interna, que é bem evidente, a gente não vai conseguir ver essa lamela bem nas artérias,
Isso ajuda a diferenciar ela das artérias. E a musculatura lisa dela tem uma camada longitudinal interna e uma camada circular interna. E como eu falei, ela está imersa, ela está apoiada por esse tecido conjuntivo embrionário, que tem esse aspecto mucoso, por isso que ele é tão clarinho, e tem essas células que são semelhantes a fibroblastos, né? Lembrando que esse tecido aqui é um tecido embrionário. Aqui dentro a gente pode ver vasos sanguíneos, o endotélio normal para todos os vasos, a lâmina elástica, né? A lamela elástica, a gente pode também ter algumas outras lamelas, e a gente vê a longitudinal interna, que você observa que o corte dela tem um aspecto transversal, observem como os núcleos eles parecem redondinhos, e a circular externa, que tem um aspecto, quando você observa o corte, a posição do corte, as fibras elas estão como se fossem um aspecto mais longitudinal, porque você consegue ver os núcleos mais achatadinhos, tá vendo, da musculatura lisa. Aqui nós conseguimos ver as duas artérias e também a delimitação aqui, né, do cordão umbilical, que é feito com um epitélio cúbico. Então vamos agora falar melhor sobre a placenta. Então agora nós vamos falar sobre os aspectos histológicos, mas também sobre os aspectos funcionais, porque entender o funcionamento da placenta é fundamental para a gente conseguir entender a histologia da placenta. Observem como eu falei que aqui a gente vai ter a veia umbilical e ela vai transportar o oxigênio. Rodeando, envolvendo essa veia umbilical, nós temos as artérias umbilicais, que vão transportar gás carbônico. Elas se ramificam e na placa coriônica a gente tem essas ramificações, que vão sofrer ainda mais ramificações, tá? Da placa coriônica emergem os vasos que vão entrar dentro das vilosidades principais, ok? Esses vasos eles vão sofrer mais uma vez ramificação e vão formar os capilares, que é onde vai ocorrer realmente a troca gasosa. Aqui nós podemos ver uma representação disso. Então, nós temos as artérias e as veias sofrendo ramificação na placa coriônica, a veia e as artérias sofrendo ramificação na placa coriônica e se ramificando ainda mais para formar as vilosidades principais que se ramificam em ramificações vilosas. Nessas ramificações vilosas, nós vamos ter a rede de capilares ou artériocapilar, como essa literatura aqui chama, tá bom? Esses capilares vão ser importantes para as trocas gasosas. Então, observem que o sangue, ele vai chegar rico em oxigênio por meio das veias, ele vai chegar pobre em oxigênio e rico em gás carbônico por meio das artérias. Então, entra aqui. Depois a gente vai ter essa ramificação, né? E agora a gente vai ter o retorno, onde ocorreu as trocas gasosas ao nível de velocidades, graças à barreira placentária. E depois que ocorreu essas trocas, a gente vai ter o retorno, agora, de um sangue rico em oxigênio, né? Rico em oxigênio e nutrientes, que vai chegar ao feto por meio da veia do cordão umbilical, certo? Então, tudo isso aqui que nós escrevemos aqui, está acontecendo aqui, certo? É interessante que a gente observe que algumas velocidades ficam livres, podem ser também chamadas de velocidades flutuantes, e algumas velocidades elas ficam ancoradas, elas estão presas. Elas estão presas aonde? Elas estão presas na placa basal. A placa basal vai ser constituída de decídua basal, onde a gente vai ter a região materna, e na decídua basal a gente nota vasos, não é? A gente consegue ver artérias espiraladas, por onde o sangue penetra, o sangue materno, tá? Lembrem que aqui eu estava falando do sangue fetal, aqui eu estou falando do sangue materno. O sangue materno penetra por meio dessas artérias espiraladas, a gente tem um fluxo graças à variação de pressão, e esse sangue sai por meio das veias, ok?
E isso faz com que todo esse espaço interviloso fique preenchido com sangue materno. Esse sangue materno vai levar oxigênio e nutrientes e graças à barreira placentária que a gente comentou anteriormente, a gente vai ter a troca, né? A troca. Oxigênio, nutrientes vão entrar, gás carbônico e metabólitos vão sair, certo? Outro aspecto interessante que a gente pode comentar é que a gente tem essas septações que vão formar os cotilédones. Lembra daqueles cotilédones que a gente viu macroscopicamente nas imagens? Eles vão ocorrer graças a essas septações, onde a gente tem tecido conjuntivo penetrando aqui, certo? Esse tecido conjuntivo forma essas septações. Professora, como eu diferencio uma septação de uma velocidade tronco, né? Essa velocidade que está presinha aqui. A gente diferencia graças à ausência de vasos sanguíneos. Aqui não tem vasos sanguíneos. Outro aspecto interessante é que aqui a gente tem ainda células do citotrofoblasto e sincício trofoblasto, que junto com as células da descida basal, como eu falei, vão formar a placa basal. Certo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para a gente comentar aqui. Lembrando que a descida basal está ligada ao miométrio, né, já que aqui a gente tem uma região de endométrio. Isso aqui tudo é o córion frondoso. Para cá, a gente vai ter o córion liso, onde a gente não vai ter vilosidades, certo? E aqui nessa parte interna, a gente tem um âmino, como a gente viu anteriormente. Então, o âmino ele vai formar aqui, ó, um epitélio. Vamos ver agora a região histológica para a gente entender melhor. Aqui a gente tem um âmino, então percebam, ó, isso aqui é a porção fetal, que corresponde a essa região aqui, certo? Essa daqui é a porção materna, que corresponde a essa região aqui. Então, denominando, aqui nós temos placa coriônica, e aqui nós temos placa basal, certo? Então, vamos começar pela placa coriônica. Na placa coriônica, nós observamos o âmino. Ele é formado por um epitélio de células cuboides, que a gente vê aqui em destaque, esse epitélio de células cuboides. Abaixo nós temos tecido conjuntivo, né, da placa coriônica. Esse tecido conjuntivo é de origem do embrião. Na placa coriônica, a gente já sabe que a gente vai ter vários vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, como mostra aqui a representação, eles vão se ramificar para as vilosidades principais. E é por isso que a gente vê aqui algumas vilosidades, essa região das vilosidades, tá? A gente vê algumas vilosidades com vasos grandes. Esses vasos sanguíneos grandes, eles são oriundos dessa porção mais proximal da ramificação, tá vendo? Das vilosidades. Essa porção mais próxima da placa coriônica. Nas vilosidades, a gente consegue notar aqui uma ampliação de uma vilosidade. Na porção mais terminal das vilosidades, nós temos a barreira placentária, onde nós vemos os capilares ricos em sangue fetal, endotélio do capilar, tecido conjuntivo e células do sincício e do citotrofoblasto. Aqui a gente tem células do sincício e trofoblasto, tá? E numa região mais interna, células do citotrofoblasto. E como eu falei, à medida que essas velocidades vão amadurecendo, elas vão ficando cada vez mais descontínuas, cada vez mais escassas, tá? Pode até acontecer de em algum corte histológico você não conseguir definir elas muito bem. Aqui as vilosidades, né? Então, imaginem que esse aqui é o começo, esse aqui é a porção mais final, pensando dessa maneira aqui, ó. Aqui a porção materna. Então, vilosidades. E, como eu falei, voltada para a porção materna, nós temos a placa basal. Lembrando que na placa basal, nós vamos ter uma região, onde nós vamos ter a porção uma porção de ainda citotrofoblasto ou sincício trofoblasto, que está ligada ao feto, né? Não, que é a concha trofoblástica, né? Lembrando da concha trofoblástica, a gente ainda vai ter uma região de concha trofoblástica.
E a gente vai ter a região da decídua basal. Lembrem que a gente também pode ter projeções, né? Essas projeções, elas podem tanto ser as projeções do septo, como a gente pode ter locais de ancoragem. Nessas regiões e na placa basal, nós vamos ver essas células. Essas são células de decídua. Elas são células que têm um aspecto um pouco epitelioide, de epitélio que digo. Então, elas têm um núcleo, a gente consegue um núcleo grande, elas são facilmente distinguíveis, tá vendo? Nessa região a gente consegue perceber elas facilmente. Isso ajuda a gente a também diferenciar a placa basal da placa coriônica. Além de que, na placa coriônica a gente vai ter a região do âmino, né? Na placa basal a gente não vai ter isso, porque lembre que a placa basal aqui embaixo, a gente tem a continuidade do útero, né? Ó, placa basal, a gente tem decídua basal e endométrio, tá? Então, não vai ter epitélio aqui nesse final. Aqui, nós podemos observar vilosidades em diferentes fases. Essa velocidade aqui é uma velocidade secundária, onde a gente vê um núcleo de células mesenquimais, células de tecido conjuntivo, embrionário, imaturo, sem vasos sanguíneos ainda, já que essa velocidade é secundária. E a gente vê na periferia células do sincício trofoblasto e dentro células do citotrofoblasto. Aqui a gente consegue ver uma ampliação, ó. Células do sincício e células do cito. Observem que essas células do sincício, elas têm como se fossem umas projeções, umas velocidades que vão ser fundamentais para captar nutrientes aqui dessa região externa. Aqui a gente tem um espaço interviloso. Olha que lindo esse monte de sangue aqui, né? Ó, hemácia, na verdade, né? Esse monte de hemácias aqui do lado de fora, no espaço interviloso. E percebam como essas camadas impedem que essas hemácias, esse sangue, entre em contato com o que vai surgir aqui dentro, que vão ser os vasos. Aqui a gente já vê velocidades que estão um pouco mais maduras, né? Então, aqui dentro a gente vê os nós sinciciais, e aí isso indica que a gente já tem velocidades terciárias, embora de repente elas estejam no começo da maturação. No espaço interviloso a gente vê as hemácias, olha que lindas essas hemácias, né? São as hemácias maternas. A gente também tem ainda do lado de fora a camada de sincício trofoblasto. Na parte de dentro a gente tem células do citotrofoblasto, né? Células do citotrofoblasto, que à medida que essa velocidade ela vai amadurecendo, elas vão tendo um aspecto cada vez mais descontínuo, tá vendo? Células do citotrofoblasto. Dentro também nós podemos ver os macrófagos placentários, né? As células de Hofbauer. Essas células, elas vão ter um citoplasma mais desenvolvido, e esse citoplasma mais desenvolvido vai ajudar a gente a fazer essa diferenciação. Lembrando que essas células elas são muito importantes porque elas fazem a apresentação antigênica, né? Captura de antígenos, então elas têm uma função imunológica importante nessa região. Aqui a gente já vê velocidades bem mais maduras, né? Muito mais maduras. Então, a gente ainda vê uma camada de células sinciciais, sincício trofoblasto. Vê ainda algumas células de citotrofoblasto que vão estar mais descontínuas. Só que dentro, olha que lindo, olha os vasos sanguíneos repletos de sangue fetal, né? Repletos de sangue fetal. Vejam a diferença de como a gente estava vendo anteriormente, né? Muito sangue fetal. Nesses vasos que são ramificações, né? Dos vasos do cordão umbilical, como a gente viu anteriormente. São as ramificações mais terminais, né? É a esse nível que ocorrem as trocas gasosas. A gente também consegue ainda ver os nós sinciciais, certo? Células do citotrofoblasto, que acabam tendo um núcleo com a cromatina mais frouxa, ajuda um pouco a gente a diferenciar ela. E a gente também pode ter ainda os macrófagos placentários, que vão ser bem importantes para ter essa função imunológica nessa região, tá? Lembrando que o espaço interviloso continua cheio de sangue materno e a gente vai ter a troca de nutrientes. Vocês percebem que essas velocidades, elas são bem mais maduras e a barreira placentária aqui, ela é muito delgada. Olha nessa região como ela é delgada. Essa característica bem delgada permite a troca muito mais eficiente de nutrientes, oxigênio e tudo mais, tá?
Como é que ocorre essa troca? O que é trocado, na verdade? Da mãe para o feto, a gente vai ter oxigênio indo para o feto, né? Oxigênio, água, eletrólitos, nutrientes, carboidratos, aminoácidos, lipídios, hormônios, que são muito importantes para o desenvolvimento do feto. Vários hormônios maternos, se eles não chegarem ao feto, o feto não se desenvolve. E aí a gente tem uma série de patologias quando isso ocorre. Anticorpos que são responsáveis pela proteção imunológica não só do feto, mas também não só do embrião, do feto, né, na verdade, mas também do bebê assim que ele nasce. Esses anticorpos, eles perduram por um tempo no bebê e eles também ajudam nessa proteção, já que pensem que o bebê assim que ele nasce, o sistema imunológico deles é muito imaturo, então, tipo, ele precisa de proteção. E esses anticorpos maternos vão ser muito importantes nesse contexto. Vitaminas, ferro, oligoelementos, fármacos, substâncias tóxicas também podem passar. E é nesse aspecto que a mãe tem que ter muito cuidado com o que ela ingere, com o estilo de vida que ela tem durante a gestação. O álcool, por exemplo, é uma toxina que entra. E o álcool, ele está envolvido, inclusive, com uma síndrome, onde os bebês eles têm uma série de alterações quando a mãe ela é etilista, né, durante a gestação. Ou então, às vezes, nem é etilista. Alguns estudos mostraram que mesmo pequenas concentrações de álcool podem ter interferência no desenvolvimento do feto. E alguns vírus também conseguem passar. Os estudos mostram que o HIV, por exemplo, pode passar nessa etapa. Do feto, a mãe recebe gás carbônico, água, eletrólitos, ureia, ácido úrico, creatinina, bilirrubina, hormônios, antígenos de células sanguíneas vermelhas, e é nesse contexto que a gente pode ter a eritroblastose fetal, que acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? E aqui, só para concluir, só para resumir tudo que a gente viu, a gente tem o cordão umbilical. Nele, nós temos a veia, por onde vai chegar o sangue da mãe, rico em oxigênio e nutrientes. Por outro lado, nós temos as duas artérias, de onde vai o sangue fetal vai chegar para dentro da placenta, né? Na placenta, nós temos as árvores vilosas, né? Onde a gente tem a placa coriônica, as vilosidades, né? Que algumas podem ser tronco, podem estar ligadas de ancoragem, algumas podem ser velocidades flutuantes, né, livres. Abrindo, indo além, a gente consegue ver a circulação fetal, que passa por dentro dessas velocidades. E aqui a gente consegue ver a circulação materna, que passa por fora, nos espaços intervilosos. Podemos notar o fluxo sanguíneo materno, onde o sangue entra por meio das artérias espiraladas e sai por meio das veias, tudo isso por variação de pressão. E aqui a gente vê uma região marginal da placenta. A literatura que eu utilizei para fazer essa aula e que eu sugiro que vocês utilizem para estudar foi a Embriologia Médica de Lang e a Histologia de Rois. É isso, pessoal. Bons estudos. Até a próxima.